Nós vamos nesta noite iniciar a exposição do livro de Ageu. Eu quero convidar você para abrir comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 11. Esse texto diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: Deus chama o seu povo à reflexão. Deus chama o seu povo à reflexão. Ok. A maioria dos profetas de Deus profetizaram antes do cativeiro. Nós temos 2 profetas que profetizaram no cativeiro, Ezequiel e Daniel. E nós temos 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Este livro, o livro de Ageu, é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Somente Obadias é menor que ele. E Ageu foi o primeiro profeta de Deus depois do cativeiro babilônico. Juntamente com Zacarias, seu contemporâneo, foi ele usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. Você há de perceber comigo que com a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa, acontece um fato, é que o rei Ciro, logo que ele assume o governo, ele toma conhecimento de uma profecia bíblica. E o conhecimento da profecia bíblica mostrava que o cativeiro demoraria apenas 70 anos. E esse rei, vocês sabem, com a política diferente, porque a política do Império Assírio não era centralizadora, era descentralizada, movido por esta palavra de Deus, ele toma uma decisão de baixar um edito para que os judeus voltassem para Jerusalém e edificassem em Jerusalém um templo ao seu Deus. E Ciro fez mais, além de baixar o decreto, diz a Escritura que ele devolveu todos os utensílios do templo que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Não apenas comissiona o povo, mas diz o texto que Ciro também
encaminha aquele povo com proteção, com provisão, com sustento, com riquezas, com permissão para tirar madeira para a construção do templo. E diz o texto que agora Zorobabel lidera esta primeira leva de judeus para a cidade de Jerusalém. Nesta leva, primeiramente vão aqueles que eram pessoas mais piedosas, mais comprometidas, praticamente grande parte da classe sacerdotal. E eles chegam com muita alegria. Meses depois, começam o levantamento do altar para fazer os sacrifícios, para fazer ofertas para Deus. Logo em seguida, eles lançam as bases do templo. E no dia que lançaram os alicerces do templo, houve um misto de emoções, porque daqueles que voltaram, alguns eram antigos, que tinham sido levados para a Babilônia, já estavam agora idosos, e choraram, porque eles se lembraram das glórias do primeiro templo, tão suntuoso, tão majestoso, e o que estavam levantando agora era um templo mais modesto, e eles choraram com as lembranças do passado. Mas os jovens que nasceram na Babilônia e que voltaram, se alegravam profundamente, de tal maneira que as vozes do choro e as vozes da alegria se misturavam na cidade de Jerusalém. Mas logo depois que a obra tinha sido iniciada, diz a Bíblia que os samaritanos